Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa aula aqui, né, do treinamento para formatação de forma profissional, tá? Na aula passada, a gente aprendeu um pouco sobre a diferença entre o HD e o SSD, né? Vimos ali que o SSD, que utiliza o protocolo SATA, ele é melhor, mais rápido do que um HD mecânico, né? E vimos também que o SSD, que utiliza o protocolo NVMe, ele é mais rápido também do que o SSD que utiliza o protocolo SATA. A gente viu também na aula anterior sobre o backup, como que a gente faz o backup, aonde é que a gente acha os arquivos para salvar nesse backup. E depois também nós vimos como restaurar esses backups, né? Basta apenas colocar os arquivos nas mesmas pastas da onde eles foram removidos ou copiados, né? Bem, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a mídia de instalação. Então aqui a gente já vai começar a entrar na formatação em si, né? Nós vamos aprender como baixar o Windows, mas note o original, sem vírus, sem crackers ou qualquer outro arquivo malicioso, tá? Isso aqui é importante porque você vai estar instalando um sistema não na sua máquina, mas na máquina de outra pessoa. Então, dependendo do Windows que você baixar, ele pode vir com vírus e você acaba infectando a máquina do seu cliente, tá? A gente também vai ver um pouquinho sobre o pendrive bootável ou o HD externo bootável ou o CD ou DVD bootável, né? Bem, esses três últimos que a gente mencionou são apenas as ferramentas que a gente utiliza para poder colocar os arquivos para dar o boot, né, que a gente chama, para instalar o sistema no HD do computador ou no SSD, seja lá como for, né? Bem, vamos ver então como baixar o Windows original, né, que a gente sabe da procedência e pode confiar que vai estar certinho. Bem, você vai abrir então o seu navegador. Você vai abrir então aqui o seu navegador e vai digitar aí, ó, Windows espaço ISO, dessa forma que eu escrevi aqui. Vai aparecer aqui as sugestões, mas você não vai clicar em nenhuma. Você vai digitar o Windows ISO e dar um Enter. Pronto. Agora, professor, como é que eu sei qual desses aqui é o arquivo original que eu posso baixar sem medo de vir com algum vírus? Aqui, gente, você vai procurar não pelo título. Não é pelo título que você vai procurar o seu arquivo, o seu Windows para baixar. Você vai procurar pelo site, que é esse que aparece sempre em cima do título, tá? Então aqui está o título da página e em cima aqui nós vemos o site da página. O Windows, ele é um produto que foi criado pela empresa Microsoft. Então você vai procurar o site oficial da Microsoft, que é esse, microsoft.com. Pronto. Então todos esses outros, olha os vídeos que podem levar você para um outro site. Olha só, WebMundi, Download ISO 10 oficial. Então tudo isso aqui não é oficial, não é original, tá bom? E tem sim o risco de você baixar algum tipo de vírus. Então você tem que tomar esse cuidado e isso se aplica não só ao Windows que a gente está baixando agora, mas para qualquer arquivo que você for baixar, que você for fazer o download dele, porque se você não tomar o cuidado de saber da procedência do arquivo que você está baixando, você pode baixar junto um vírus. E isso é muito perigoso, tá? A gente teve relatos de casos de pessoas que baixaram um arquivo, um programa, né? Mas baixou de um site duvidoso, que não era o site oficial. E então veio com um vírus. E esse vírus roubou todos os arquivos do computador do cliente.
O cliente simplesmente perdeu tudo que ele tinha, 1000 gigas de coisas, perdeu tudo, né? Então é muito importante a gente tomar esse cuidado, tá? Então a gente achou aqui o site oficial da Microsoft. Então vamos clicar aqui, né? Baixar a imagem de disco do Windows. Após abrir essa página da Microsoft, nós temos duas opções, essa e essa. Aqui você precisa ler, né? Olha, o assistente de atualização pode ajudá-lo a atualizar para a última versão do Windows 10. Então aqui ele está te falando que ele vai atualizar essa máquina aqui. Então você não quer atualizar a máquina, você quer baixar o Windows e depois transferir para um pendrive para você instalar em outra máquina. Então se você clicar aqui, você vai simplesmente atualizar a máquina que você está acessando agora, né? Então para a gente que trabalha com formatação, é essa opção aqui que nós usamos, tá? Baixar a ferramenta agora. Então você vai dar um clique aqui, ele vai fazer o download aqui em cima, note que é rapidinho, né? Baixou. O que é isso aqui? Ele não é o Windows, tá? Mas ele é a ferramenta que vai te ajudar a baixar o Windows e preparar o seu pendrive bootável ou o seu CD bootável, seja o que for que você for usar para instalar em outra máquina, tá bom? Então ele baixou aqui, você vai dar um clique nele, pediu uma permissão aqui, você clica em sim, pronto. Então agora aqui ele vai carregar, olha, fazendo alguns preparativos. Essa ferramenta é a ferramenta oficial da Microsoft para instalar o Windows 10. Então com ela você consegue baixar o Windows para sua máquina, para essa máquina aqui. E se eu quiser deixar esse Windows guardado e no futuro eu arrumar um outro pendrive e quiser usar esse pendrive para instalar o Windows em outro computador, é só eu vir aqui na minha máquina onde eu salvei o Windows que eu baixei, transferir para esse pendrive novo e pronto, né? Essa é uma das formas. Mas também tem outra forma que essa ferramenta aqui faz, é que ela mesma prepara o pendrive para você. Então depois que a gente finaliza isso daqui tudo, você já sai com o seu pendrive só no jeitinho de plugar na máquina do cliente e formatar e instalar o Windows nele, tá bom? A gente vai ver isso daqui também. Bom, aqui são os termos de licença da própria Microsoft, né? Se você nunca leu, eu recomendo que você leia, tá? Leia pelo menos uma vez na sua vida, porque aqui tem alguns detalhes importantes que vai ajudar você a explicar para o seu cliente o que você está instalando na máquina dele. Que às vezes o cliente pergunta, né? Ah, esse Windows aí é pirata, esse Windows aí é original, como é que é? Aí com base nisso aqui que você lê, você vai poder explicar para ele de uma forma mais clara para ele entender, tá? Então você vai ler tudo isso aqui e vai aceitar. Pronto. Agora vamos esperar um pouquinho ele fazer alguns preparativos. Muito bem, pessoal. Depois dele fazer aqueles preparativos, a gente vai ficar nessa página aqui, olha. O que você deseja fazer? Atualizar este computador agora? Não, né? A gente quer criar uma mídia, olha só, cria mídia de instalação, seja um pendrive, um DVD ou arquivo ISO. O que é esse arquivo ISO, professor? Esse arquivo ISO, pessoal, é um arquivo único, um único arquivo, que dentro desse arquivo tem toda a estrutura do Windows. Então, esse arquivo ISO, se a gente baixar ele, a gente consegue aí no futuro usar um outro pendrive para poder instalar o Windows, tá? Então a gente vai clicar aqui em criar mídia. E aí na próxima etapa aqui a gente vai explicar um pouquinho mais sobre essa diferença aí, tá? Vamos clicar em avançar. Pronto. Selecione o idioma, a arquitetura. Lembra da arquitetura que a gente mencionou nas aulas anteriores? É aqui que você vai escolher. E a edição do sistema. Então tá, o idioma, português, Brasil. Edição.
Aqui, vamos desmarcar isso daqui, ó. Porque ele dá a opçãozinha para a gente editar outras coisas, tá vendo? Se eu deixar marcado, eu não posso editar nenhuma dessas. Mas se eu desmarcar aqui, a gente consegue editar. Então, na edição aqui, olha, se eu clicar, vai ter apenas o Windows 10. Mas em outros sistemas, apareceria aqui o Windows 7 Vista, o Windows 8.1 Lite, o Windows 8.1, o Windows 8, apareceria tudo aqui, né? Mas como o Windows 10 agora, o mais atual, é único, então é isso daqui, tá? Essa é a edição do sistema aqui. E a arquitetura. Então, na aula anterior, a gente já viu que antes de fazer isso daqui, a gente precisa saber qual a arquitetura da máquina do cliente. Se é 64 bits ou se é 32 bits. Mas para você que quer trabalhar com isso, eu recomendo você clicar aqui, ó, ambas. Porque ele vai preparar o pendrive ou o arquivo ISO com as duas arquiteturas, tanto 64 como 32 bits. E aí você no futuro não precisa fazer um outro pendrive de 64 bits. Aí chega um cliente que a máquina dele é 32, aí você tem que fazer um outro pendrive. Não, você faz apenas um pendrive bootável com ambas as arquiteturas, porque esse único pendrive vai atender tanto os clientes seus que têm arquitetura de 64 bits, quanto também os que têm arquitetura de 32 bits, tá bom? Então a gente vai arrumar assim, configurar direitinho e clicar em avançar. Escolha a mídia a ser usada. Aqui a mídia é o pendrive ou o arquivo ISO que você quer fazer, né? Então aqui está dizendo, ó, você quer usar a unidade flash, são necessários pelo menos, no mínimo, 8 GB, ou você quer criar um arquivo ISO. Ó, você precisará gravar o arquivo ISO em um DVD mais tarde. Então esse arquivo ISO você pode gravar num DVD ou num pendrive mais tarde, né? Fica um arquivinho aí guardado na sua máquina. Então primeiro a gente pode fazer aqui, ó, unidade flash, porque aqui ele já vai preparar o pendrive bootável para nós. A gente já vai sair com o pendrive aqui já no jeito, só para plugar na máquina do cliente e instalar o Windows novo, tá? Mas aí eu recomendo você que depois, para a tarefinha de casa, você baixe esse arquivo ISO aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai mostrar como que a gente usa ele. Eu tenho aqui baixado na minha máquina um arquivo ISO e depois a gente vai ver como fazer com ele, tá? Então você vai clicar aqui em unidade flash. Nesse momento, o pendrive de no mínimo 8 GB já tem que estar plugado aí na sua máquina, tá bom? Senão ele não vai dar certo. Então vamos clicar ali e avançar agora. Pronto. Ele vai te perguntar, né, ó. Selecione a unidade flash. Então é o pendrive que você quer colocar e você vai selecionar ele aqui. Como que você faz para saber qual que é? Abrindo aqui, ó, no seu explorador de arquivos, aí você vai ver, ó, a minha unidade de 8 GB é essa daqui, unidade E. Isso, pessoal, então nessa página aqui agora, a gente seleciona a unidade ou seu pendrive que está plugado aí na sua máquina e só clicar em avançar. Eu não vou fazer isso porque aqui eu já tenho, tá bom? Então é só clicar aqui em avançar e ele faz todo o processo aí sozinho, tá? Então, voltando aqui, agora a gente vai ver um pouquinho sobre aquele arquivo ISO, esse arquivo aqui, ó, tá bom? Como que a gente faz para usar ele? Você vai clicar aqui e vai avançar. Quando eu clicar em avançar, ele já vai fazer o download desse ISO, que é um arquivo bem grande e dependendo da sua internet demora um tempinho considerável, tá? Mas depois que ele tiver baixado, você vai ter o arquivo aí na sua máquina. E como que a gente pode utilizar ele? Bem, aí você vai precisar baixar um software para você poder conseguir usar aquele arquivo ISO. O software que a gente usa aqui é o Rufus, pronto, download, né? Esse primeiro que aparece. Então você escreve lá no seu navegador
Rufus Download e aperta Enter. Novamente, lembra daquele princípio, né? O site oficial. Ó, rufus-usb.br.updown. Isso aqui não é o oficial, tá? Se é o Rufus, é Rufus. Alguma coisa. Só isso, tá? Olha só esse outro. Também não é oficial. Rufus.sonic também não é oficial. TechTudo não é, enfim. Todos esses aqui, nenhum são oficiais, tá? O único oficial aqui para mim que aparece logo na primeira opção, olha. Rufus.ie. É simples o site oficial, né? É só isso. Então você vai clicar aqui na opção que aparece e pronto. Esse aqui é o Rufus, tá? Aqui mostra um pouquinho da interface dele, onde a gente vai trabalhar agorinha. E mais embaixo, aqui a gente tem na área de downloads, a gente vai encontrar 4 links para a gente fazer o download desse software. O bom dele é que ele não precisa ser instalado na sua máquina. Então você só vai baixar um executável e sempre que você precisar usar ele é só rodar ele na sua máquina, você não precisa instalar nada, tá bom? Então você vai clicar logo nessa primeira opção. Se não deu certo, aí você vai na outra. Se também não baixou, vai na outra, tá bom? Então na primeira opção aqui a gente vai clicar. Aparece sempre uma propagandazinha, é só clicar no xizinho aqui em cima. E pronto, ele já vai fazer o download aqui pra gente, tá? Terminou de fazer o download, é só clicar em cima. Que pronto, é só clicar em sim e ele já vai mostrar pra gente o Rufus, onde a gente vai usar aquele arquivo ISO que a gente já tem baixado, tá bom? Então note que aqui na primeira opção dispositivo, você vai escolher o dispositivo que você vai usar para transformar ele num pendrive bootável ou num dispositivo bootável, tá? Então, se você clica aqui na setinha, vai te aparecer todos os pendrives que você tem disponível. Ou todos os DVDs, se você tiver um DVD que caiba, né? Então, aqui você vai selecionar o dispositivo, é aquele que a gente nomeou agorinha, né? Aqui agora você vai selecionar, olha, seleção de boot, ou seja, o disco ou imagem ISO. Por favor, selecione. Então aqui a gente vai selecionar. Agora a gente tem que achar o arquivo ISO. Então você vai navegar aí na sua máquina para achar onde você baixou o seu arquivo ISO, tá? Aqui na minha máquina eu sei onde é que ele está. Ele está aqui, Windows 10. Pronto, esses dois aqui são arquivos ISO. Esse aqui é uma versão mais recente e esse é uma versão mais antiga, tá? Então vou querer usar esse Windows aqui, ó. É só clicar uma vez nele, colocar para abrir. Pronto, ele já reconheceu meu arquivo .iso e agora ele já configurou aqui algumas coisas por padrão, tá? Como assim, arquivo padrão? Opções de imagem. Desculpa. Aqui nas opções de imagem, você vai ter duas opções, às vezes até mais, mas por padrão ele já configura a que é melhor para o pendrive de instalação, tá? O esquema de partição aqui geralmente também fica GPT. Temos também a MBR, mas eu não recomendo você usar ele, tá? Porque geralmente o Windows 10 ele requer uma partição, um esquema de partição mais, vamos dizer assim, mais seguro, que é o GPT, tá? Então coloque aqui o GPT, sistema de destino, também deixa UEFI. Agora há pouco a gente vai ver na BIOS como que a gente seleciona isso daqui também. E pronto, aqui você pode escolher novamente um nome para o seu pendrive. E aqui, olha, sistema de arquivos. Você vai selecionar NTFS, que é mais atual também. E pronto, é só colocar aqui para iniciar, ele vai dar um aviso. Olha, a imagem ISO é muito grande para o destino selecionado. Então significa que o arquivo que eu escolhi não cabe aqui. Então a gente vai ter que usar aquela outra imagem ISO, essa daqui, ó. Clicar uma vez, aqui de novo. Pronto, ele configurou tudo bonitinho. Colocar aqui no TFS e iniciar.
Pronto, aviso, todos os dados do pendrive vão ser eliminados. Ok. E aqui ele já vai começar o processo de preparação do meu pendrive bootável, tá bom? Ele vai terminar o processo. Quando ele concluir o processo aqui, é só ejetar o pendrive e pronto, o pendrive está pronto para usarmos ele para instalar aí numa máquina, tá bom? Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. E como tarefa de casa, você vai brincar um pouquinho com esse Rufus, tá? Então aqui no arquivo ISO, você vai selecionar o arquivo ISO que você baixou aí. E aqui nas opções de imagem, você vai colocar outras opções. Esquema de partição, você vai colocar outras. Sistema de destino, aqui você vai colocar Legacy ou outras opções que não seja essa UFI, tá? E aí você vai instalando e vai colocando na sua máquina de teste e vai vendo os erros que vai dando. Por que isso é importante? Porque quando o cliente chega para você com uma máquina dizendo: o meu computador não inicia mais o Windows, só dá numa tela preta com os nomes estranhos em inglês. Você já vai ter visto esses erros. E isso vai ajudar você no diagnóstico para o seu cliente, tá? Então, vai brincando com esse Rufus aqui, faça várias vezes, até isso aqui se tornar um hábito para você conseguir fazer isso daqui, configurar tudo, sem erro, sem medo de errar, tá bom? E é isso. A gente espera que essa aula também tenha somado para vocês também. E se caso você tiver alguma dúvida, não esqueça, fique à vontade para mandar sua pergunta para a gente fica muito feliz de poder ajudar você a tirar suas dúvidas, tá bom? Tenha um bom descanso para todos e até a próxima aula. Tchau!